Vamos para mais um debate. Tá bonito de ver aqui. Um com a camisa do Inter, o outro com o abrigo do Grêmio. Bacana. E não é desse ano. O abrigo é de quando e a camisa é de quando, meus amigos Fernando Pires Cunha e também Rodrigo Ávila. O Rodrigo Ávila gremista e o Fernando Colorado. São dois caras queridos. Então, sou muito grato realmente por quem acompanha aí o nosso programa nas madrugadas. Fernando, bem-vindo, obrigado. Fernando Colorado, jornalista, e tudo bem contigo? Tudo bem, Colin, tudo certo. Fiquei com a camisa de 2020 para 2021, quando batemos na trave. Vice-brasileiro. Quase chegamos lá. Mas estamos aí para falar do Inter. O Rodrigo Ávila hoje está mais feliz, né? O Grêmio ganhou, saiu do sufoco. Mas estamos aí para debater sobre a dupla Grenal. Beleza. O Drago já trouxe até uma água aí, né? Bem equipados. Isso aí. E aí, Rodrigo? Bem-vindo também, tudo certo? Tudo bem contigo? Satisfeito com a vitória? Antes de tudo aí, muito obrigado pelo convite. Prazer aí, somos da madrugada, então ouvir Colin já tá tranquilo, a gente tá acostumado, né? Muito tranquilo depois de 100 dias, né? Pois é. Tempo fora sem ganhar ali, acho que a última vitória foi contra o Guarani de Bagé, em Gauchão, em janeiro, então faz um bom tempo e nada melhor do que 3-0, porque há muito tempo não saiu um 3-0, não é nem sobre fora de casa, é o resultado elástico, né? Então, e sobre o casaco aí, esse casaco aqui é de entre 88 e 89, se não me engano, a primeira passagem do Filipão, talvez eu esteja errado, 9 ou 6, mas eu sei que 80 e poucos ali, mas é um retrô, um projeto muito legal que é vendido em Porto Alegre, que ele vende tanto retrô do Grêmio quanto outras retrôs ainda. Como é que tu tá no Instagram? Eu já vou botar essa foto agora pro pessoal ver o fardamento de vocês aí. Como é que tá no Instagram, Rodrigo? Rodrigo Ávila 88. Rodrigo Ávila 88. 88. Isso. Certo. E o Fernando, Fecunha já BR. convido o pessoal pra seguir vocês aqui, ó. Fecunha BR. Como é que é? Peraí. Cunha BR. BR. Tá, beleza. Tá ali. Deixa eu só botar o Fernando em vermelho, né? Ah, boa. Satisfeito com a vitória diante do Fluminense. Isso. Vamos saber agora, né? Nos dá esperança, né? Convenceu, não convenceu? E o Rodrigo de azul aqui, o Rodrigo com esse casaco legal, e o do Grêmio, e o Fernando com a camisa lá do ano 2000. E o Barão aqui meio pesadinho ainda, não tô conseguindo voltar à forma ideal, mas estamos tentando, isso que é o mais importante. É isso aí. Que alegria receber vocês. Vamos para as opiniões aí. Fernando, satisfeito com o que tu viu contra o Fluminense? É uma nova identidade que eu tenho feito bastante essa pergunta para os colegas, assim, identidade reativa do Inter, mesmo jogando em casa, sem Alan Patrick. É um jogo que nos dá esperança, né? Exatamente como tu disse, é um Inter reativo, apostando na vitalidade dos jogadores, na saúde, em quem talvez queira mais, corra mais, né? Eu acho que essa é a fórmula para o Inter. Bom, no primeiro momento fugir do rebaixamento, né? Não ter problemas como teve ano passado ali, ao final do ano, mas é o que nos dá esperança. No primeiro momento que isso consiga, que tenhamos um segundo semestre mais tranquilo, né? E depois que vier é lucro. Mas eu acho que é isso, reativo, o Bernabé jogando na frente do lateral esquerdo, né? Que é um cara que agrega bastante no ataque, né? Como ele já fazia, mas antes te deixava muito furo atrás, né? E agora, explorando talvez a parte atacar, mais... ele nunca deixou de fazer, né? Exato, explorando o que ele tem de melhor, que é um cara que se entrega muito, tu vê a vontade nele, né? Como às vezes a gente não vê tanto em alguns outros jogadores do Inter, né? E essa identidade que o Inter começa a ter quando o sinal marca 00:15, Rodrigo, tu viu isso já hoje no Grêmio e de repente já é uma cara mais do trabalho do Luiz Castro, 3 zagueiros, enfim, gostou, te agradou? Gostei, me agradei e eu acho que, até quando comentei com o Fernando há pouco tempo ali,
o que o Pesolano fez com o Inter foi entender o básico. O nosso time não está tão regulado, com jogadores tão caros, jogadores bons, e vamos defender. Né? O que ele fez de botar o lateral Matheus, acho que é Matheus Bahia. E na frente foi sensacional, porque ele aproveitou a melhor parte e ao mesmo tempo criou uma parte defensiva. E os meus amigos de Grêmio lá me incomodam muito, porque eu sou o defensor do 4-4-2, né? E o Grêmio vem com essa sina de 3-4-3, 3 atacantes há muito tempo. E é incrível, o Grêmio estava num limbo que era o seguinte: nós tínhamos 3 atacantes e não fazíamos gol, 3 volantes e tomávamos gol. Então, assim, tem que encontrar um meio termo, e é sempre para baixo, é sempre defensivo, nunca vai ser ofensivo, né? Então, estou contente com o Luiz Castro entendendo um pouquinho mais aí, mas entendendo que é um projeto, o 26 do Grêmio, e que o 26 do Grêmio não vai ser o melhor dos melhores, mas que para 27 aí, se tudo der certo, vai ser legal. Ou seja, bem pé no chão, tu olha os jogos do Grêmio sabendo que tu não vai ver mil maravilhas. Colin estava comentando. Realista. Tu sabe o que é todo jogo do Grêmio tu entrar ali, e a pior parte ser quando tu começar a assistir o time na arena. Quando tu entra pra subir a escada, tu já pensa, pô, agora eu sei que o Grêmio ou ele vai me dar dor de cabeça ou eu vou ter que reclamar de alguém, né? O ritual antes é espetacular. O jogo tá aí. Churrasquinho no entorno. O pré-jogo. É a aura o jogo, é a aura, é a mística. Né? E isso que ali tu tem imaginários que o reserva vai funcionar, que o 4-4-2 é melhor que o 4-3-3, os defensores do Renato, os defensores do Castro, e tu viver isso quando tu entra na arena ali, tudo se torna meio desmonta, né? Porque, cara, o Grêmio é uma dor de cabeça. Eu fui eliminado pelo CSA há pouco tempo aí, na Copa do Brasil, com o Mano Menezes, até acho que era técnico ainda. E eu me lembro que naquele jogo eu olhei pro meu amigo, e a gente tinha todos, não vou vir mais nesse jogo. Eu olhei pro Guilherme, meu amigo, não vou vir mais, vou quebrar minha carteirinha. E o cara não consegue, todo jogo. Pá, essa frase aí, cara, é clássica. Né, Fernando? Isso aí é clássico. Tanto faz, gremista, colorado. Cara, não vou mais. Chega. Chega. Me anojei, né? Vou quebrar minha carteirinha. Não, e aí quando tu vê... Mas esse é futebol, né? A gente age por emoção com o clube e depois baixa a poeira, né? Resiliência, tem que acreditar, é um projeto, é uma coisa que... Pois é, esse teu pensamento aí conforta um pouco mais, né? Eu já vou pra arena já sabendo que é um projeto, então assim, os caras reclamam muito, eu falo, cara, relaxa, tá esperando o quê? Tu vem ver o Grêmio todo dia aqui, tu sabe que é isso aqui. É isso aqui, né? O pavão na direita, às vezes irrita um, levanta a alegria do outro. É um lateral esquerdo que o Pedro tá vindo, tá bem, mas ao mesmo tempo tu olha pro banco, é um Caio Paulista que muda completamente, um lateral ofensivo, um lateral mais defensivo, e a gente vai tendo essas dores de cabeça, mas isso é o futebol, né? Isso é ser torcedor. Mas vai vendo o MEC evoluir. Maravilha, cara. Melhor notícia do jogo de hoje, de hoje. Agora eu te pergunto, Colin, ele jogou de camisa 10 ou ele jogou para meia direita? É uma coisa que a gente tem que entender ainda, porque o William jogou também, né? Quando o William joga, às vezes ele faz o 10, né? Às vezes ele puxa um pouco pro meio. Tem locais que falaram que a escalação era um 3-4-3 e outros falaram que era um 4-2-3-1. Inventaram algumas coisas do gênero, assim, né? Então... mas independente da numeração, o que deu para ver foi um William mais recuado, de segundo volante, buscando o jogo, uma opção do treinador, que eu acho que até o próprio jogador não gostou, pela entrevista dele no fim do jogo. E o Mac mais à frente, e o Mac sim... Ele não é aquele 10 clássico, mas é o cara que vai usar aquele setor do campo ali, do jeito dele. Perfeito. Com a habilidade dele, com a objetividade dele. Tipo o Alan Patrick do Inter, né, Fernando? Ele gira, tabela, sim. Usa colegas de apoio, né? Sim, o tal do jogo associativo, mas sim. O MEC já é mais objetivo. Mas talvez se tu for analisar de forma mais ampla, assim, talvez isso aí explica muito sobre o ciclo do Grêmio e o ciclo do Inter. Porque o Grêmio está em um ciclo evolutivo, com o MEC surgindo, arrumando o time, com uma nova gestão na presidência. O Inter está em fim de ciclo, é diferente, eu acho. O Inter está tentando uma sobrevivência esse ano. Final do ano troca a presidência, tem eleições, então eu acho que está numa fase diferente, assim. Não que dentro de campo estejam muito diferentes, acho que estão os dois procurando, né, se azeitar os dois times, mas o ciclo, assim, eu acho que no vestiário e na gestão, na direção é diferente. É diferente. O Grêmio tem por o que esperar, novos jogadores têm surgindo, o MEC e tal, outros jogadores, e o Inter está
está tentando se virar com o que dá. O Pesolano é um grande trabalhador, porque o cara, ele mexeu várias vezes no time do Inter até acertar alguns pontos e conseguir, de forma reativa, mudando até o jeito que ele iniciou, né? O Pesolano que era para frente, posse de bola, pressão alta e tal, e o Inter mudou. Pezinho no chão, calma aí um pouquinho, com esse grupo não dá isso, né? Tem muitos jogadores de mais idade e tal, tem que adaptar. Já o Grêmio me parece que ele a longo prazo talvez vai crescer mais. E o Inter, a gente tem que ver como sobreviver esse ano, né? Não te engana muito. O Grêmio crescer mais aí é um ano de sobrevivência mesmo, assim, né? Acho que o crescimento vai ser a gente conseguir ganhar jogos que eram, no papel, jogos fáceis de ganhar e a gente não ganhava. Por exemplo, o Riestra vamos lá, é obrigação do Grêmio ganhar do Riestra na Argentina, que é o Riestra, com todo o respeito à torcida, né? E o clube. Mas a gente está acostumando a empatar esse tipo de jogo, a empatar com o Remo em Porto Alegre, esse tipo de resultado que o Grêmio e o Inter às vezes tem, que atrapalha todo um projeto, né? E nesse ano de sobrevivência, esses anos de sobrevivência, esse tipo de resultado aí só deixa mais raiva e tu quer mandar o treinador embora, e tu quer... Mas tem que entender, né? Deixa eu fazer uma pausa no nosso debate, tá cada vez mais legal. Cada minuto que tá passando tá mais legal, ainda mais quando vocês estão conversando entre vocês. Mas é uma pausa, 30 segundos, inserção política obrigatória. Meia-noite e 22. Eu tô aqui no estúdio com o jornalista Fernando Pires Cunha, colorado, e o empresário Rodrigo Ávila, gremista. É o nosso debate aqui, Grenal, né? Sobre o jogo do Grêmio, que aconteceu nesta terça. Tem o jogo do Inter nessa quarta contra o Brasil de Pelotas, decisão da Recopa Gaúcha. No fim de semana tem os dois voltando a campo no Campeonato Brasileiro. E interessante essa comparação, isso que vocês fizeram aqui. Tipo, o Rodrigo está ciente de que é uma nova gestão, de que é um projeto aí para alguns anos, os jovens estão vindo, Mac, Pedro Gabriel, até o Riquelme, a gente nem falou, mas tem o Riquelme, tem o Thiaguinho, que daqui a pouco eu quero saber tua opinião sobre o próximo jogo aí, porque o Grêmio está com dificuldade de volantes. E no caso do Inter, né, Fernando, um fim de ciclo teve protesto aí. Exato. Que os caras botaram ali, faltam 240 dias para terminar a gestão Alessandro Barcelos. Exatamente. E se a gente for ver assim de projeção para os próximos anos, que é o que a gente está falando do Grêmio, de guri tem o Alex. Tem no o meio Alex. de um monte de jogador aí que tu não sabe. Sim. Daqui a pouco onde eles vão estar no ano que vem. Sim, claro que o torcedor do Inter tem algumas esperanças, assim, né? Por mais que o Sub-20, ele estava por baixo, foi rebaixado ano passado. Esse ano começou a Série B perdendo os 3 primeiros jogos, né? No último sábado ganhou de 4-1 do Atlético Goianiense. E é um grupo que a gente ainda tenta entender, assim, porque tem jogadores ali, que nem o João Bezerra se fala muito, o Raikkonen se fala muito, o zagueiro João Della Corte se fala muito, o Alisson, lateral esquerdo. Então, a gente está tentando entender, assim, né? Então, talvez até o próximo Gauchão talvez mostre um pouco mais deles, né? Mas, para isso, é importante que eles consigam esse acesso na Série B do Sub-20, né? E até não tá fácil, porque o Inter ele tá em sexto, né? Com 3 pontos. Se classifica os 4 primeiros para a próxima fase. Faltam 3 jogos. O Inter tem 3 vitórias 3 derrotas e 1 vitória, né, na última rodada. Então o Inter tem que buscar o Sport que está dentro, que tem 4 pontos a mais, tem 7, o Inter tem 3. E tem mais um time que é o... Deixa eu notar, agora me fugiu aqui, mas tem... Bom, enfim, tem 2 times, o terceiro e o quarto colocado tem 7 pontos, o Inter tem 3. E faltam 3 rodadas. O Inter tem que tirar esses 4 pontos em 3 rodadas. Tem 2 jogos em Porto Alegre e 1 fora, né? Então é um desafio, tu começar o ano que vem com os jovens entrando no time, talvez no próprio gauchão, mas estão na 2ª divisão do Brasileiro, Sub-20. É complicado, situações diferentes aí da dupla Grenal. Mas é como tu falou também, situações diferentes na administração, mas
mas dentro de campo não são tão diferentes assim. Exato. Não são tão diferentes assim. O desempenho hoje, né? Inclusive os dois, mesma pontuação no Campeonato Brasileiro. Mesma né? pontuação no Brasileiro. E com números muito parecidos, né? Uhum. Então, assim, empate, vitória. Sabe? Diferencia, acho que por gols marcados. Sim, o Inter tem um saldo de um gol, né? Vamos ver aqui como é que tá a tabela aqui, ó. O Inter tá com 17, o Grêmio com 17. 14 jogos. 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Tudo empatado. Iguais. Iguais. Inter 14 gols, Grêmio 15 gols. Só que feitos, né? Sim. O Inter tomou 14 e o Grêmio tomou 16. E então o saldo do Inter é 0 e o saldo do Grêmio menos 1. Exatamente. Mais saldo. Então, iguaizinhos aqui praticamente, né? Corinthians na zona do rebaixamento. E entre nós, Renato Portaluppi no Vasco da Gama. Qual é a tua opinião Você sobre mexe contigo, Renato Rodrigo? Portaluppi? Então, tu perguntar para um gremista sobre Renato Portaluppi é algo meio banal, porque como posso te dizer assim, eu tenho um olhar dele de estátua, um homem que mereceu estátua e que pouquíssimos jogadores que jogaram e treinaram foram campeões pelo mesmo time de grandes campeonatos como é a Libertadores e a Champions League. Aí tu põe nível Platini, Renato Gaúcho, brincadeiras à parte, mas são jogos caras que ganharam o principal campeonato intercontinental pelo clube como jogador e técnico. Então, o Renato para mim é concura, assim, tá? Mas obviamente, quando ele tá pelo outro time, eu tenho um pouco de raiva porque ele sempre dá um jeito de ganhar do Grêmio. Sempre ganha do Grêmio. Isso é uma dor de cabeça, mas, né? Como ele fala, o Grêmio, quando chama ele, é um exército chamando, é uma convocação, né? Então ele vem. Mas nesse momento, deixa ele no Vasco lá, que o Grêmio tá construindo algo maior e que os gremistas que estão escutando não fiquem bravos comigo, mas o Grêmio tinha que sair dessa coisa do 3-4-3, dessa coisa de... Eu sei que a gente tem que ter 3 atacantes, é importante a gente atacar bastante, mas isso é uma coisa do Renato. E outros técnicos não conseguem fazer isso fluir tão bem num time que é um pouco abaixo. Tu fazer mais gol, tu atacar bastante, tu puxar o teu time pra cima. Alguns treinadores não têm o que o Renato tem, né? Que chega no Vasco da Gama e consegue fazer o Vasco empatar com o Flamengo e ganhar 4 jogos seguidos, com jogadores de nível mais baixo aí, né? Mas eu começo a me emocionar quando falo Renato, então... Ele é ousado, né, cara? Ousado. Quantos jogos em reta final, assim, tu vê que ele bota o time pra cima e busca resultado, ele tem, assim, uma estrela, um negócio, assim, de vencedor que é impressionante, né? Era assim como jogador e é assim também como treinador. Queria saber a opinião de vocês justamente sobre os treinadores de vocês. Assim, vira e mexe quando tem resultado ruim, começa a aumentar muito forte, às vezes muito rapidamente, essa crítica assim, não tá fazendo o time jogar, Pesolano tá inventando no Inter, ou o Luiz Castro tá na hora de sair fora. Até acho que mais recentemente sim, a batata estava mais assando pro lado do Luiz Castro. Mas no caso do Inter, qual é a tua opinião, Fernando, sobre o Paulo Pesolano atualmente nesse trabalho feito no Internacional? O Pesolano, ele... Dá pra ver que ele é um cara que trabalha bastante e ele tenta bastante, né? Ele modificou o time várias vezes, ele teve a coragem de tirar o Alan Patrick do time, por exemplo. Não é fácil isso aí, hein? Não é fácil. Não é fácil, E o próprio Borré, quando ele tirou também o Carboneiro em algum momento ali, é algo que não é fácil, né? Porém, eu acho que tá muito ligado isso ao quanto o treinador tem o grupo na mão, né? O quanto o grupo tá abraçado com ele. Porque às vezes não adianta ter um baita treinador se o grupo não está abraçado com o cara. Exato. Sim. Tem problema, a coisa não anda, não serve. Seria esse um outro mérito dele? Seria um outro mérito dele. Parece que ele é um bom gestor de grupo, né? Porque o Alan Patrick e o Borré também foram para Pelotas, né? Então, pois hoje até surpreendeu um pouco, né? Não esperava isso. Mas eu acho que ele está certo. E é isso, como a gente falou antes ali, tem que ser pezinho no chão e jogar com as armas que ele tem. E isso eu acho que é importante. Então ele tá sendo muito importante pro Inter. Acho que sim. Porque às vezes se o grupo não é capaz, né? Fica trocando de treinador. Eu penso assim. Sabe? Às vezes não é por aí.
Mas não é por aí. Então, para mim, né, volto a repetir, o grande ponto é isso. O cara tá fechado com o grupo tá fechado com ele. Isso aí responde bastante as coisas. Responde bastante as coisas. E o Inter parece que sim. Então, se ele é um cara dedicado, é um cara que tem boas ideias, é um cara que o grupo tá com ele, vamos atrás, tem que continuar dessa forma. E o Luiz Castro, hein, Rodrigo? Antes de Luiz Castro, só para tocar um ponto do Pesolano que é importante, que vamos lá, talvez o palavra, mas esse culhão que teve de tirar o 10, né, que é o Alan Patrick, que é um 10 que jogaria em quase todos os times do Brasil. É o mesmo que o Grêmio teve que o Luiz Castro está tendo quando começou a botar os jovens, né? Que Gustavo Martins estava pronto há muito tempo, mas ficava rodando, técnicos botavam e ele teve, não, vou botar o Vieri, vou botar para jogar. Então, isso é muito parecido com os dois, inclusive, eles estão quebrando paradigmas que a gente tinha aqui de jogadores que não podiam ser intocáveis e ele começou a fazer essa mudança. Né? Agora falando pelo Luiz Castro do Grêmio, ele começou a fazer essa mudança de renovação da equipe. E isso gera caixa no futuro, né? É lindo de ver que 27 com contratações boas, um dinheiro entrando, esses jovens sendo vendidos a um preço bom. E fica aqui meu parabéns à diretoria do Grêmio, ao respeito que eles têm ao valor do produto que eles estão entregando. Eles não estão aceitando qualquer proposta, estão aumentando o valor de jogador, no entendimento que o Grêmio sim precisa de dinheiro, mas não estamos dando jogadores, né? Assim, por valor muito baixo. E fica aqui meu parabéns ao Luiz Castro aí, que teve essa coragem de ter essa mudança, de botar novos jogadores, porque ele não tinha essa ligação com o Sul aqui, né? Essa coisa sim. Então ele não estava muito ligado a essa dor que seria mexer nesses jogadores. Então meu parabéns Pesolano, e eu acho que uma diferença que eu valorizo no Internacional e o Pesolano é o salário bem abaixo do Pesolano em relação ao Luiz Castro. Ele está entregando um trabalho parecido por, vamos lá, 1,5 milhão a menos por mês. Sim. Né? É algo que tem que tirar o chapéu pro Pesolano. Mas o Alan Patrick, que nem o Ávila falou, talvez de forma assim, a habilidade do Alan Patrick ela é única no grupo do Inter, talvez no estado. No Brasil. Só que o futebol não é mais assim um pouco, né, cara? Não é bem por aí, né? Quantos gols o Inter tomou do Alan Patrick rodopiar no meio e tal, os caras passar por cima dele, roubar a bola e ir lá, ou ser gol, ou ser perigo de gol para o adversário. Então, é isso que está contando, né? Não é que o Alan Patrick deixou de ser habilidoso, deixou de ser um bom jogador, mas o estilo dele e como ele vem, às vezes, caminhando dentro de campo, não é o suficiente. Se hoje vale esse raciocínio até para o Neymar. Exatamente. Concordam comigo ou não? Exatamente. É um bom exemplo. Não me julguem, mas vale para o Edenilson também no Grêmio, que tinha uma cena muito parecida. Era um jogador muito necessário no grupo, mas com aquele olhar de tá mais velho, tá sem velocidade, né? Ele entra, ele vai bem, mas ao mesmo tempo, então conseguiram mandar ele caminhar, mandar ele Botafogo. E eu acho que o Alan Patrick pegaria em qualquer time, cara. Não seria titular, mas seria contratado por grandes, como Fluminense, como... Pois é. Cara, eu diria tranquilamente jogando um time desse aí. Mas essa renovação, que nem o exemplo que tu deu do Edenilson, que é necessária, né? Essa renovação chega a um ponto que... Porque os caras vão ficando no grupo, no grupo, aí não entra um Mac no Grêmio lá, porque estão querendo usar um terceiro, que é o Edenilson, aí deixam de botar o Mac... Né? E daí tem coisas no caso do Inter ali, começa a patinar achando que o Alan Patrick é o melhor e no fundo não é bem assim. E o Alan Patrick não faz muito tempo teve a renovação de contrato dele estendida para dezembro de 2027. Aí a gente entra em situações que é por isso que a gente vê que os clubes estão nessa situação aí, exato. Que são contratos assim que tu vai começando a jogar dinheiro fora. Exatamente. Né? Exatamente. E daria para pegar vários exemplos. Olha só, sábado 4 da tarde, Curitiba e Internacional. E no domingo, Dia das Mães, por sinal, tua mãe te mandou um beijo, viu? Aqui no Instagram, orgulho. Ela botou assim, beleza, obrigado. Meu orgulho, valeu. E tal. Ela tá no Instagram como Li Pires. Perfeito. Como é que é? O nome é... Eliana. Hã? Eliana. Então um abraço para Eliana. Obrigado pela audiência. E Grêmio e Flamengo, e já antecipado, Feliz Dia das Mães, né? Tem um filho espetacular aí. Eu acho o Fernando um cara sensacional. Obrigado. Extremamente educado, né? E tô conhecendo o Rodrigo hoje e outro cara do mesmo nível aí. Pô, 2 caras sensacionais. E Grêmio e Flamengo no domingo, 7h30. Esse jogo aí... Claro, a gente vai falar também de Curitiba e Inter, mas assim, Grêmio e Flamengo... Rodrigo, é jogo pra gente ver de uma vez por todas se o Grêmio tá bem ou não.
Perfeito. E é jogo para vitória e nada mais importa. Desculpa falar isso, mas é assim, tem que ganhar. Eu digo isso porque para a moral dos jogadores, essa vitória 3-0 foi legal, foi bacana, nos botou no primeiro lugar da Sul-Americana, mas no brasileiro tá faltando um jogo a qual tu olhe, ganhamos de um grande, fizemos um grande jogo. E assim como eu digo, o Inter com o Fluminense. O Inter não só ganhou do Fluminense, o Inter... Sim, convenceu contra o Fluminense. Então, espero 1-0 do Grêmio contra o Flamengo, já me convenceria. Para mim, já estaria de grande valor. Uma inserção política obrigatória, já vamos falar mais sobre isso. 00:36, continuando aqui sobre Grêmio e Flamengo, e daqui a pouco a gente vai projetar Curitiba e Inter. Legal esse teu pensamento, Rodrigo, assim, não, tem que ganhar. Porque se criou uma ideia como o Inter e Grêmio baixaram assim, de patamar em termos de desempenho e de resultados, não de tamanho. Mas será que de tamanho também por causa da grana? Né? Mas tudo bem. Mas de tradição, de história, isso aí nunca apaga nada aí, apesar dos momentos diferentes, assim. Mas legal, porque muitos podem pensar assim, não, empate com o Flamengo tá bom. Olha só a diferença absurda dos dois e tal. Não, mas tu tá querendo... Tu quer uma atuação assim pra realmente ser aquela atuação do ano, vitória, 3 pontos. E realmente, isso no vestiário depois dá aquele ânimo, assim, aquela confiança que é fundamental no futebol. E Colin, contra o Vasco, novamente, o Flamengo teve uma decisão a favor muito dúbia, assim, né? Se foi, não foi, sempre cai a favor do Flamengo, casualmente, né? Qual é o lance? Foi o gol, um dos gols do Vasco, né? Se não me recordo. Foi muito... Cara, mal anulado? talvez foi mal anulado ou foi o juiz deu algo pro Flamengo a mais, mas eu sei que teve todo um burburinho e casualmente sempre cai pro lado. E eu achava que era só quando os times do eixo enfrentam, era só contra nós que acontecia. Mas contra eles acontece também. Eixo isso, contra eixo. Eixo contra eixo. Aí não tem para quem atirar, vai cair pro lado do maior ali, né? Sim. Então, isso te preocupa para domingo, então? Não me preocupa porque Grêmio e Inter não podem nunca deixar de lembrar o quanto o Flamengo apanhou para nós, o quanto o Flamengo perdeu pro Grêmio, o quanto o Flamengo perdeu pro Inter, e que o Flamengo não é o Real Madrid. O Flamengo tem um bom time, um bom elenco, para mim é o melhor do Brasil junto com o Palmeiras, mas não é impossível a gente ganhar deles. E assim, a gente tem que remeter às nossas raízes, de 1-0, jogando com 10 atrás, assim sempre foi o futebol gaúcho. Depois desse jogo de ontem, né, já contra o Riestra, a arena vai estar lotada também, que ajuda bastante. Vai. Mas o Flamengo deu Flamengo. Flamengo é o Flamengo, e com todo respeito, né? Mas assim, aqui em Porto Alegre o Flamengo sofreu muito já, e sim. Temos muitos amigos flamenguistas aí que já iam sabendo que ia perder, vai na arena, vai perder, vai no Beira-Rio, vai perder. Exato. Então que volte essa época linda e maravilhosa para todos nós. Né? É verdade. Olha só, tem uma dúvida na frente da área. Arthur não pode, quer dizer, só se ele for no sacrifício, mas provavelmente não pode jogar. Nardoni não pode jogar. Assim, tá à disposição Pérez, Thiaguinho, Dodi ou William recuado como foi hoje. O que tu escolhe? A mesma escalação de hoje, porque tu consegue suprir todas essas faltas e tu vê que o Grêmio jogou mais defensivo, conseguiu segurar um pouco mais, e PS, temos o melhor goleiro do Brasil. Ele é muito bom. O Everton é algo que demorou para chegar, e até alguns influências do Grêmio, onde é que tu tava? Que tu não veio pro Grêmio antes, né? Sim. Que goleiro, cara, que goleiro. E é isso aí, para mim tem que... Então é Pérez, William... Mantém 3 zagueiros. Mantém 3 zagueiros, né? Pavão e Pedro Gabriel. Isso, tu pode botar como meio num 3-4-3 imaginário ali, né? E aí os dois, o Pérez e o William, tá? Pérez na frente, Mac, Muzu, CV. Tá, tu quer esse mesmo time, então. O mesmo time. E com o Mac mais agudo pelo meio e não pelas pontas, como foi hoje. Drible rápido na cara do goleiro, chutando no goleiro reto, não pelas pontas. E o Namorado espera no banco de reservas. Namorado é o melhor 12º jogador do Brasil. Isso com o tempo, acho que eu como gremista, eu vejo, mas eu gostaria que todo mundo que gosta de futebol, olhe um pouco esse jogador. Cara, ele entra para botar fogo. E quando ele começa no início do jogo, ele também faz esse fogo, mas não é a mesma coisa. Ele meio que cava um amarelo, ele meio que arranja uma briga.
no segundo tempo ele entra voando. Então, para mim, ele tem que entrar no segundo tempo contra o Flamengo e que a gente já esteja ganhando de 1-0. Lembrando que domingo eu estarei de manhã no Domingo Sport Show. Então, num dia assim, que tem Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, acaba sendo desde cedo um programa diferente, um programa especial, legal, bacana, e que vai ter a repercussão já do jogo do Inter no sábado, né? Como é que tu tá projetando esse jogo aí do Inter contra o Curitiba fora de casa, Fernando? Acho que esse é o jogo pro o Inter e o Pesolano. Agora vai lá para a primeira página. Me ajuda a montar. Eu não lembro agora quem é que tá suspenso. Sinceramente, não tô lembrando agora se tem alguém fora e tal. Não, mas não tem. Mas vamos lá, Antony, Bruno Gomes, o Félix Torres e o Vitor Gabriel, o Matheus Bahia. Aí no meio... Esse cara tá jogando muito. Vidagra. Exatamente. Esse cara é uma ótima surpresa, né? Uma ótima surpresa. É um 5 que fazia falta pro Inter. O Inter não tinha muito tempo, né? Bruno Henrique numa nova fase. Exato. Quero saber daqui a pouco tua opinião também. Quem mais? Sobre o Bruno Henrique. Sim. Quem mais ali que fecha aí, o meio? Vitinho lado direito, né? Vitinho entrou no último jogo o Alex. Mas você jogando, né? Tu quer o Vitinho? Você jogando o Alex, mas acho que tu jogar o Vitinho do lado direito. E do lado esquerdo o Bernabé. Na frente do Matheus Bahia. E daí o Carboneiro e o Alejandro. Ah, tá. Carboneiro... Tu viu como ele tá mais pelo meio ali? Sim, mais... tá tão aberto, né? É porque tem que deixar aquele lado ali pro Bernabé, né? Olha só, o Mac tá meio ali por esse setor também e objetivo. Driblador, vai pra cima. Exato. Não é aquele cara que fica girando a bola como é o Alan Patrick, que gira aqui e tal. Vocês não acham que são dois perfis até assim no momento meio parecidos? Uma dúvida que eu tenho. Carboneiro e mais centralizado e o Mac. Vocês se lembram do gol contra o Flamengo, do Internacional lá no Rio de Janeiro, que o Carboneiro corre pro meio e ele toca pro Borré. Gol do Borré. E aquele ali é o Carboneiro pra mim. Aquele ali é o melhor Carboneiro que tem. E mesmo sendo um bom jogador pelas pontas, né? Sim. Mas ele puxando pro meio, ele consegue fazer o que o Inter não tem, um camisa 10 de velocidade. E no caso do Grêmio, a gente não tem um camisa 10 com a classe do Alan Patrick, mas a gente tem um 10 mais moderno, que é esse 10 que, como o Colin falou ali, bem citou, que vai para dentro pelo meio. Sim. Né? São decisões aí, né, que o Pesolano e o Castro... O Carboneiro em diversos momentos era a válvula de escape do Inter, né? Pelo lado esquerdo, para tentar uma jogada individual, para abrir o jogo, para abrir espaço, enfim. Isso. E é isso, eu acho que o Inter sendo um pouco mais reativo e contando com a velocidade, a vontade do Bernabé, essa parte do Carboneiro. Agora temos um centroavante que fica um pouco mais posicionado também, né? O Alejandro. Eu acho que isso aí é bom pro time. O Borré, ele sai, embora fosse muito esforçado, o Borré, mas ele saia muito da área e não... Bom, tanto que o ano todo ele tem 6 gols, né? No Brasileiro, 1 gol só. Eu acho que é um acerto deixar o Borré esperando um pouquinho e o Alejandro de centroavante. E assim vai surgindo as oportunidades pro Inter muito na vitalidade e na vontade do time. Perfeita análise do amigo gremista. Enquanto o Grêmio insistir com 2 pontas, vai seguir fragilizando o meio e nunca ter controle e domínio dos adversários, porque vai ter obrigatoriamente menos recheio. E futebol se ganha e se perde no meio. Ricardo de Cachoeira do Sul. É pra ti essa, Rodrigo. Grande Ricardo. Esse é o olhar, Ricardo. Esse é o olhar. Mais realidade e menos fantasia aí, né? De achar que a gente é o Flamengo, que o Inter é o Palmeiras. A gente tem que entender que no nosso momento aí é rechear o meio-campo ainda. Bora fazer pressão no próximo jogo, domingo. Tá dando certo a nova formatação. Abraço, Fábio Ortiz de Atlântida Sul. Grande. Ligado. Mac, o falso 10. O outro Rodrigo aqui, mandando essa mensagem. Quem mais? Estou na escuta. Se tiver figurinha pra trocar, me avisa. Tenho bastante, cara. Tenho. O Cole é colecionador. Pá, né? cara. Tô curtindo demais. Vocês não vão entrar nessa aí do álbum? Não entro, mas eu tenho outras coleções aí que já me tiram um certo nível de dinheiro. O Grêmio entre elas é camiseta, casaco, essas coisas aí, então
São coleções tão boas quanto, né? Claro, com certeza. É isso aí. Quem mais aqui? Alex, gremista de Santa Vitória do Palmar. Nossos volantes, Noriega, Nardoni e Léo Pérez. Eu esqueci de colocar o Noriega como opção pra ti ali. No lugar do Léo Pérez, jogaria pra mim o Noriega. Ah, e tá. aí continuaria com o William. O William, Entendi. o volante, e os dois, o lateral esquerdo e o lateral direito mais no meio. Tá. Nossos volantes Noriega, Nardoni e Léo Pérez não passam confiança, defendem mal e não apoiam no ataque. Alex de Santa Vitória do Palmar. Boa noite, Barão. O Grêmio já deu uma evoluída. Não ganhava de time pior que esse. Eduardo Cabeça de Pelotas. Pelotas nessa quarta-feira vai bombar, porque tem Brasil e Inter, né? A expectativa é de um grande público no Bento Freitas. Estava conversando ontem com o técnico do Brasil, o Gilson. Jogou no Grêmio lá, o Gilson Cabeção. O Zequinha também, né? Gilson Maciel, Jogou com o Denner lá no início dos anos 90. Foi campeão gaúcho. E ele disse que a expectativa é muito grande lá em Pelotas, para casa cheia e tal. E qual é o teu olhar para esse jogo como colorado, Fernando? Meu olhar é que é um título. E título tem que levantar a taça. Isso resume tudo. No início, quando dava ali a projeção do time do Inter, estava bem mesclado, né? Jogadores do Sub-20 e jogadores que não vêm sendo tão utilizados no time principal. Mas agora, quando saiu hoje, quem está relacionado para o jogo já melhorou um pouco a expectativa, que é o que eu gostaria. Que o Inter fosse um misto, mas um misto quente, né? Não um misto médio, misto frio. Uhum. Então, ao princípio, é isso aí, cara. O Inter tem que botar alguns jogadores para rodar, como vai jogar também ali a dupla de zaga vai ser o Cleiton Sampaio e o Juninho. Vai jogar o Paulinho, acabou, tu falado antes, né, do Bruno Henrique. O Paulinho acho que perdeu a posição pro Bruno Henrique, né? Eu acho que no sim. meio. Uhum. E o Alan Patrick, o Borré, o Tabata, o próprio Thiago Maia. Os jogadores têm que estar em campo. Tem que estar em campo hoje. E o Inter tem que ganhar. É a única chance de ganhar uma taça esse ano. Já que tu usaria esse jogo como chance para os jovens se afirmarem cada vez mais, ou tu acha que se esses jovens entrassem e o Inter perdesse seria ruim para os jogadores, não para o clube? Não, eu acho que é importante os jovens jogar, mas eu acho que eles vão ter que entrar no decorrer do jogo, né? Então tu tá priorizando a vitória, a taça? Sim, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo hoje. E o Inter... o grupo está recheado de jovens ali, né? Só uma coisa que me chamou a atenção, a gente tem bastante esperança no Alisson, no lateral esquerdo, que para ser reserva ali está no grupo e ele não está entre os jogadores, né, que foram relacionados para esse jogo aí. O Inter no lateral esquerda vai com o Luiz Felipe, que até é a primeira vez que ele é relacionado com o time principal, né? O Luiz Felipe. Matheus Bahia não pode jogar? Pode, mas ele não foi, né? Sábado. Para sábado, né? Tá, para sábado. Ele não bota nessa quarta. Não viajou todo mundo, né? Entendi. Até para dar uma poupada, entendi. Mas é isso aí, cara. A gente também tem bastante esperança ali, que estava machucado e agora voltou o Benjamin, está jogando no Sub-20, espero que ele entre no segundo tempo. E esses jogadores são a esperança do Inter, né, para o ano que vem. É quem a gente tem esperança na base, o João Bezerra, atacante. E é isso, os jogadores têm que entrar ao longo do jogo e o Inter precisa ser campeão. Tem que levantar a taça. 00:51, mais uma inserção política obrigatória. 00:51, qual é o debate? A dúvida é que às vezes a Federação Gaúcha muda alguma parte ou outra, e se o Grêmio foi campeão agora, 26, quem o Grêmio enfrenta em 27 na Recopa Gaúcha de 27? É o campeão da Copinha. Campeão da Copinha. E a Copinha já acabou esse ano? Não, 26, ela vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda. Bacana. Então o Brasil de Pelotas foi campeão da última Copinha. Uma coisa que deveria acontecer com essa Recopa Gaúcha, assim, na minha opinião, é que nem aconteceu com o Grêmio, com o São Luís, aquela vez do Soares, aconteceu com o Inter quando foi campeão nos pênaltis contra o Ipiranga, de ser um jogo que é válido também pela primeira fase do Gauchão, né? Aí tu aproveita aquele jogo tinha que fazer alguma adaptação, assim, para que isso ocorresse. E não um jogo isolado, como agora. Calendário cheio. Parece esse jogo do nada, assim, né? O Inter tá lá cheio de problema no Brasileirão e tal, e tem que deslocar a atenção um pouco para lá, né? O Pesolano é um que ele vai de carro hoje pro jogo, ele não foi junto com a delegação, né? Vai pagar uns pedágios. Não, eu nem sei mais se tem pedágio para aqueles lá.
Então... Claro, acredito que não tenha dado porque o Inter com o Brasil no Gauchão caiu que jogasse no Beira-Rio, né? Esse jogo ele deveria ser no Bento Freitas. Mas, enfim, tinha que fazer alguma adaptação para que fosse um jogo do Gauchão e aproveitasse para esse título da Recopa, né? Se bem que eu não sei nem até quando vai essa Recopa também, né? Porque cada vez tem menos interesse da dupla Grenal. Me ajudem, ouvintes que estão sempre na estrada aí. Me deu agora um branco, faz um tempinho que eu não vou pro sul do estado. Como é que tá a questão de pedágio para lá? Porque eu brinquei aqui, vai pagar uns pedágios, né? E aí eu disse, não sei se tem mais tantas praças e tal. Como é que tá a situação? Me mandem mensagens aí no 996995218. É o trecho da 116, saída de Porto Alegre até chegar em Pelotas, no caso, né? Que é o local do jogo. Me ajudem aí com mensagens, fiquei agora curioso aí para passar a informação então correta. O Diego Torbes, gremista, tá ligado, né, nos acompanhando, diz que tá muito legal, bastante gente elogiando aí o debate, a participação de vocês. Cacá Nedel, por exemplo, ele é ouvinte assíduo, todas as madrugadas lá em Passo Fundo, ele tá sempre ouvindo o programa, ele é gremista, tá escrevendo aqui bons debatedores, show de bola. Abraço pro Cacá, pra Camila Porcelli da Cunha. Esse é meu marido, Fernando. Minha torcida tá grande. Tá grande a torcida, hein? Eles vieram com tudo. Ô, Camila. Nesse Grenal eu tô perdendo, tá? Não, a minha mãe não comentou e nem minha esposa. Ou eu não achei, ou não veio aqui, sei lá, mas se eu te falar que ela trabalha aqui na RBS, Cone. Tua esposa, né? É isso aí, é a Livânia. Livânia. Querida demais, cara. Então, ela me cobrou antes aí, cuidado lá, vai ver o que vai falar, né? Não, tá tudo bem, amor, deixa comigo. Que legal, um abraço pra Livânia. Colin, por favor, aniversário da minha mãe, Suzana, de Cachoeirinha, se puder enviar um abraço pra ela, eu te agradeço. Então, um abraço de todos, não só meu, mas de todos aqui, pra Suzana, feliz aniversário, feliz já Dia das Mães, né, no próximo domingo. Vai estar friozinho no domingo, hein? Vai esfriar, vem. Tem calor agora. Já deu uma esquentada nessa terça, mas vai ser mais quente agora a quarta. Quinta também, mais calor, vai passar dos 30. E sexta, aí tem que ver que nível vai ser a chuva que vai aparecer por aí. Se vai ser muita coisa ou não, daqui a pouco o Cléo vai falar. E aí no sábado, parece que a chuva já dá uma parada, mas aí vem um frio. Né? Frio mesmo, não daqueles de renguear Cusco, mas é um friozinho tá previsto aí pro próximo sábado. Me disseram que só em Pelotas o pedágio, e já teve mais, né? Então não tô errado aqui. Neymar pede desculpas a Robinho Júnior por briga em treino do Santos, acabei me excedendo. Craque Santista e Revelação se envolveram em uma confusão no treino de domingo. O menino da Vila enviou uma notificação extrajudicial e acusou o camisa 10 de agressão. Neymar tem que ir para a Copa, Fernando? Acho que não. O futebol tá dinâmico demais para a bolinha que o Neymar tem apresentado. E para ti, Rodrigo? Tem que ir. Tem que ir. O Neymar o Neymar e futebol combinam muito. E em um lugar em que tu tem poucos jogos e que tu pode usar um jogador da forma que desejar, ele num grande momento ele muda um segundo tempo contra uma grande seleção, com certeza. Assim, um jogador vai querer marcar ele especial, vai dar espaço para outro. E esses jogadores jovens têm muito carinho pelo Neymar, né? Tu leva ele, os caras com certeza vão gostar também, os jogadores de lá hoje. Né? Será que essa opinião tua é o velho Neymar ou o atual Neymar? Não, o atual Neymar. Neymar, eu digo, que vamos ser sinceros, no Santos ele tá passando por com os colegas de equipe dele. que bronca ele pegou, né, cara? Agora tu bota vamos imaginar assim um cenário, né, hipotético, bota ele no Palmeiras para jogar um Neymar desse. Esse Neymar de hoje, agora, que jogou hoje, botou bola na trave e fez gol, né? Hoje contra o Recoleta fora de casa. Mas enfim, são olhares completamente respeitáveis também.